Diz assim: levantou-se, pois, Josué de madrugada, e tendo ele todos os filhos de Israel partido de Sitim, vieram até o Jordão, e pousaram ali antes de passarem. Sucedeu ao fim de 3 dias, que os oficiais passaram pelo meio do arraial, e ordenaram ao povo, dizendo: quando virdes a arca da aliança do Senhor, vosso Deus, e que os levitas e sacerdotes a levam, partireis vós também do vosso lugar e a seguireis. Contudo, haja a distância de cerca de 2.000 côvados entre vós e ela. Não vos chegueis a ela, para que conheçais o caminho pelo qual haveis de ir, visto que por tal caminho nunca passastes antes. Disse Josué ao povo: santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. E também falou aos sacerdotes, dizendo: levantai a arca da aliança e passai adiante do povo. Levantaram, pois, a arca da aliança e foram andando adiante do povo. Então disse o Senhor a Josué: hoje começarei a engrandecer-te perante os olhos de todo Israel, para que saibam que como fui com Moisés, assim serei contigo. Tu, pois, ordenarás aos sacerdotes que levem a arca da aliança, dizendo: ao chegares à borda das águas do Jordão, parareis aí. Então disse Josué aos filhos de Israel: chegai-vos para cá e ouvi as palavras do Senhor, vosso Deus. Disse mais Josué: nisto conhecereis que o Deus vivo está no meio de vós, e que de todo lançarás diante de vós os cananeus, os heteus, os heveus, os ferezeus, os girgazeus, os amorreus e os jebuseus. Eis que a arca da aliança do Senhor de toda a terra passará o Jordão diante de vós. Tomai, pois, agora 12 homens das tribos de Israel, um de cada tribo, porque há de acontecer que, assim que a planta dos pés dos sacerdotes que levam a arca do Senhor, o Senhor de toda a terra, pousarem nas águas do Jordão, serão elas cortadas, a saber, a que vem de cima, e se amontoarão. Tendo partido o povo das suas tendas para passar o Jordão, levantando os sacerdotes a arca da aliança diante do povo, e quando os que levavam a arca chegaram até o Jordão, e os seus pés se molharam na borda da água, porque o Jordão transbordava sobre as suas ribanceiras todos os dias da série. Pararam-se as águas que vinham de cima, levantaram-se num montão muito longe da cidade de Adã, que fica ao lado de Sartã, e as que desciam ao mar de Arabá, que é o mar salgado, foram de todo cortadas. Então passou o povo de fronte de Jericó. Porém os sacerdotes que levavam a arca da aliança do Senhor pararam firmes no meio do Jordão, e todo Israel passou de pé enxuto, atravessando o Jordão. Louvado seja Deus. Os irmãos poderiam sentar em nome de Jesus. Irmãos, esse texto aqui é um cumprimento da promessa de Deus para o seu povo. Agora Deus chama Josué, e Josué vai liderar o povo na entrada da terra prometida. Louvado seja Deus. E Deus prometeu a Josué que assim como ele foi com Moisés, ele seria também com Josué. Então, irmãos, naquele momento, qual que seria o sinal de que o povo deveria atravessar o mar? Era a arca da aliança que iria na frente. Louvado seja Deus. A arca da aliança, ela simboliza a presença de Deus. O que nós aprendemos com isso, irmãos? Ainda que nós tenhamos promessa, se a presença de Deus não for na nossa frente, louvado seja Deus, o nosso esforço vai ser em vão. Louvado seja Deus. Então, em primeiro lugar, a arca da aliança deveria estar na frente do
Aleluia! Irmãos, quando Deus está na nossa frente, louvado seja Deus, aquilo que é inimaginável vai acontecer para que o seu povo seja beneficiado, para que o seu povo, louvado seja Deus, possa herdar as promessas, louvado seja Deus, para que o seu povo possa ser vitorioso. Josué, ele diz para vocês entenderem que o Deus que faz isso por nós é o Deus que vai nos conceder vitória junto aos heveus, heteus e tantos deus que aparecem aí, irmãos. É o Deus que vai na frente que concede vitória, louvado seja Deus. O que nós aprendemos com esse texto? Que quando Deus está conosco, nós simplesmente temos que obedecer. O homem de Deus diz que a presença do Senhor, a arca da aliança, vai na nossa frente. Nós devemos segui-la e tudo vai dar certo, louvado seja Deus. Interessante, irmãos, que Josué, no grego, ele se transforma em Jesus. O nome Josué, no grego, ele se transforma em Jesus, assim como Josué. Ele foi incumbido de conduzir o povo à terra prometida, o nosso Jesus, louvado seja Deus, é quem nos leva para o reino celestial. Aleluia. Basta que nós ouçamos ou ouvimos o que ele diz para nós. Basta a gente, louvado seja Deus, confiar, louvado seja Deus, naquele que nos chamou para a salvação, e tudo vai dar certo, louvado seja Deus. Vamos ter luta, vamos ter luta. Não tem como. A Bíblia diz que o reino dos céus é tomado à força. Então, se a gente está numa vida muito mansa, irmãos, a gente tem que tomar cuidado, porque a gente pode estar no caminho errado. Então, siga, louvado seja Deus, a presença de Deus, e tudo vai dar certo. Seus caminhos vão ser abertos, e o nosso Deus nos garante vitória em nome de Jesus, amém? Volto para o grupo de louvor nesta noite. Amém? Vamos colocar de pé aqueles que podem para continuarmos adorando o nome santo do Senhor Jesus.
Aproveitando que os irmãos estão em pé, nesta noite vamos ofertar na casa do Senhor, meus irmãos. Quero convidar o nosso irmão pastor Carlos para fazer essa oração em nome de Jesus. Você que trouxe seu dízimo, sua oferta, e oferte com alegria, meu Deus.
momento, Pai, nos encontramos aqui reunidos, Senhor, nesta noite, Pai, adorando o Teu nome, Senhor. E chegou agora, Senhor, o momento, Pai, de nós estamos ofertando, dizimando, Senhor, para a Tua casa, Senhor. Pai, estica as Tuas mãos, abençoa os Teus filhos, Senhor, e vão ofertar e vão dizimar, Senhor. Prospera na vida, Senhor, de cada um, Pai. Estender as Tuas mãos, abençoando poderosamente, Senhor, para que não falte o alimento, Senhor, ó Pai, na Tua casa, Senhor. Estender as Tuas mãos, abençoando, Senhor, os Teus filhos também, que não vão poder ofertar, Senhor, mas venha abençoar grandemente também. Senhor, nós o pedimos e agradecemos essa noite para a honra e a glória do Teu nome. Amém e amém. Caminhão deu fogo para Canaã, caminhão deu fogo para Canaã, caminhão deu fogo para Canaã, glória a Deus, caminhão deu fogo para Canaã, você não vai, se você não vai, pensa bem. Se você não vai, eu pensa bem. Glória a Deus, eu vou caminhando, eu vou caminhando, eu vou queremos pedir ao Senhor, meu Pai, da Tua bênção, abençoar, meu Pai, sobre a vida dessas crianças, da professora, Deus, que te abençoe o crescimento, o desenvolvimento, o pensamento dessas crianças cada vez mais e mais, meu Pai, abençoa a professora também, meu Pai, de uma forma poderosa, graciosa e misericordiosa, para que o nome do Senhor venha ser glorificado através desse departamento, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Irmãos, sem mais, gostaria que o mês se colocasse em pé nesse momento. Vamos receber o servo do Senhor com as palmas para o Senhor Jesus, amém? Pastor, irmãos, boa noite. Vocês estão bem? Amém. Aproveitar que os irmãos já estão em pé, abra comigo a sua Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos, irmãos. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 11, a partir do verso de número 19. Atos dos Apóstolos, capítulo 11, a
a partir do verso de número 19. Todos acharam? Diz assim: os que foram dispersos a partir da perseguição que começou com a morte de Estevão se espalharam até a Fenícia, Chipre e Antioquia, não anunciando a palavra a ninguém que não fosse judeu. Alguns deles, porém, que eram de Chipre e de Cirene, e que foram até Antioquia, falavam também aos gregos, anunciando-lhes o Evangelho do Senhor Jesus. A mão do Senhor estava com eles, e muitos creram, se converteram ao Senhor. A notícia a respeito deles chegou aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém, e enviaram Barnabé até Antioquia. Quando ele chegou e viu a graça de Deus, ficou muito alegre, e exortava todos a que com firmeza de coração permanecessem no Senhor, porque era um homem bom, cheio do Espírito Santo, de fé, e muita gente se uniu ao Senhor. Depois Barnabé foi a Tarso à procura de Saulo, e quando o encontrou, levou-o para Antioquia, e durante um ano inteiro se reuniram naquela igreja e ensinaram numerosa multidão. Em Antioquia, os discípulos foram pela primeira vez chamados de cristãos. Amém, irmãos? Vamos orar em nome de Jesus? Pai amado, Pai santo, Pai querido, nós oramos a Ti, pedimos que o Senhor ilumine a nossa mente, ilumine o nosso coração, para que, olhando para a Tua palavra, Senhor, nessa noite, recebamos da parte do Senhor orientação, graça. Santifica-nos pela Tua palavra e aumenta a nossa fé conforme a Tua palavra. Assim nós oramos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e graças a Deus. Então, pode tomar o teu assento, irmãos, em nome de Jesus. Esse texto, irmão Rodrigo, ele está no meu coração já há algumas semanas. Eu queria então compartilhar hoje com os irmãos, olhando esse texto. Capítulo 11, irmãos, ele vai dizer que no caso de uma perseguição que se inicia com a morte de Estevão. Se os irmãos olharem, o Estevão, ele é morto publicamente, apedrejado, no capítulo 7 do livro de Atos Apóstolos. Se nós fizermos assim uma cronologia narrada por Lucas, do livro de Atos, o capítulo 1 é o capítulo do Cristo ressurreto, o capítulo 2 é a igreja que é empoderada pelo Espírito Santo, o capítulo 3 é uma igreja avançando em poder e milagres, o capítulo 4, irmãos, é a igreja resistindo à perseguição, aí o capítulo número 5 é a igreja, irmãos, recebendo limites, que é a morte de Ananias e Safira, o capítulo 6 é a igreja lidando com as suas tensões, porque nasce ali o diaconato, e então nós entramos no capítulo 7, que é quando Estevão, ele se levanta numa pregação das mais lindas, mas ele é morto, porque a Bíblia vai dizer, irmãos, que à medida que Estevão pregava, as pessoas que ouviam a palavra de Deus, que recebiam, que ouviam aquilo que Estevão estava falando, elas rangiram deles, e elas então decidem ali naquele momento, naquele ato de fúria, de raiva, pegar pedras e apedrejar aquele rapaz, apedrejar aquele diácono, aquele irmão que estava ali falando acerca do Senhor Jesus Cristo. E é engraçado, irmão, assim, engraçado é o modo de dizer, né? Que a morte de ninguém é engraçada, mas é interessante o texto, porque os irmãos que gostam da área do ensino, da área da pregação, se os irmãos fizerem uma análise da forma como Estevão prega, aí ele dá uma aula de exposição, de trazer fatos do Antigo Testamento, aplicando a pessoa de Jesus. Então ele faz uma pregação muito bem feita. A Bíblia vai chegar a dizer, irmãos, que o Estevão, em certo ponto, ele tem o rosto como o rosto de um anjo. E mesmo assim, irmãos, mesmo diante de uma pregação bem feita, e de um rosto iluminado, aqueles homens tinham a mente obscurecida, fechada, a tal ponto de matar Estevão. Deixa eu só abrir um parênteses aqui, irmãos, para acalmar o coração talvez de algum outro irmão. Olha, você pode ser a melhor pessoa, uma pessoa cheia da palavra de
Nós acreditamos, irmãos, que o sucesso da pregação é quando você prega e milhares se convertem. Não. O sucesso da pregação consiste em manifestar a verdade. Porque a mesma palavra que testifica no coração do que crê para a salvação é a mesma palavra que se manifestou primeiro para a salvação. E aqueles que não receberam como salvação, ela se levantará como testemunho naquele dia do grande juízo de Deus. 100% de sucesso. Mas é melhor dizer então que, e aí nós vamos começar a ver no capítulo 8, que começa uma perseguição. E alguns homens começam a sair da região da Judéia, onde estava a capital Jerusalém. Mas eles vão avançar, irmãos, para regiões próximas. Filipe vai descer para Samaria, para Azoto. Ele vai ficar ali em Cesareia, vai ficar ali dentro dos territórios ainda de Israel. A história vai se avançar, o capítulo 9 fala da persecução. E nós vamos avançando nas histórias. Nós temos a conversão de Cornélio. E aí a gente vai adentrar no capítulo 11. E o capítulo 11 ele vai entrar com essa informação. Que aqueles que por causa da morte de Estevão, ou seja, a pregação de Estevão não apenas produziu a sua morte, mas ela produziu uma perseguição em massa, sistemática, organizada. E a Bíblia vai dizer que aqueles que fugiam, aqueles que tentavam escapar da perseguição, da espada, da morte, eles não apenas vão para as regiões de Israel. Se os irmãos olharem o mapa de Israel, os irmãos vão perceber o seguinte, que na parte baixa de Israel tem a Judéia, o estado da Judéia, capital, Jerusalém. E aí quando você sobe o mapa, você vai para um outro estado, que é a Samaria. E um pouco mais acima é a Galileia, aonde Jesus vem. Tanto é que a Galileia ela já é o estado que faz fronteira com outras nacionalidades, com aqueles que a Bíblia vai chamar de gentio, ou seja, o povo não judeu. E a Bíblia vai dizer que por causa da perseguição, esses homens, eles cruzam a Judéia, eles cruzam Samaria, eles cruzam a Galileia, e eles vão parar nessas três cidades, nesses três lugares, Fenícia, Chipre e Antioquia. Já não mais é território de Israel. Agora eles estão em outras nacionalidades, eles estão em outros países, eles estão em outras culturas. Agora, se nós olharmos com cuidado, essa foi a ordem de Jesus. Essa foi a ordem de Jesus. Porque Jesus vai dizer o seguinte: olha, quando vocês receberem poder dos céus, vocês serão minhas testemunhas em Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra. Então havia uma ordem clara de Jesus, que a partir do momento que eles recebessem a promessa, eles deveriam avançar por Jerusalém, pela Judéia, pela Samaria e passar para todos os lugares. Mas eles não fazem isso. Eles ficam lá, retidos em Jerusalém. E o que Deus permite acontecer? Uma perseguição. E a perseguição é a nova propulsora de Deus para que a palavra de Jesus se cumpra. E deixa eu falar uma coisa, irmãos. A palavra de Deus sempre vai se cumprir. Deus sempre vai alcançar as suas metas. Deus sempre vai cumprir esses objetivos. A pergunta que nós vamos fazer é: qual vai ser o instrumento que Deus vai usar para que a minha vida caminhe na palavra?
ele permite uma perseguição. Agora, pense comigo, irmãos, porque se a pregação tem que atingir a todos, a pregação deveria ser para todos. Mas ele vai dizer que ele sai da região de Israel. Mas quem que eles procuram para pregar o Evangelho? O verso vai dizer que eles procuram os judeus. Por quê, irmão? Porque dentro desses países havia comunidades judeus. E eles tinham o hábito de todos os sábados se reunir numa sinagoga. Então aqueles homens, eles tinham a palavra de Deus. Que esse Evangelho deveria ser pregado a toda a criatura. Então Deus escolhe eles mesmo assim. O que eles fazem? Eles procuram pregar para aqueles que são judeus. Eles, embora estejam em outras terras, em outros territórios, em outra nacionalidade, eles ainda estão procurando os judeus e pregando para os judeus. Irmãos, nós precisamos urgentemente, como igreja do Senhor Jesus Cristo, cumprir a palavra de Deus à risca, em sua totalidade, em sua integralidade. E eles começam ali a visitar as sinagogas, a pregar o Evangelho, e eles começam a dizer: prego para esse, não prego para aquele, e eles começam a identificar a comunidade judaica e a direcionar a mensagem para aquela pessoa. Irmãos, nós não escolhemos os salvos. Às vezes a gente tem aquela dualidade de achar que se eu pregar o Evangelho para aquela pessoa, parece que para ela vai funcionar, mas talvez para aquele camarada, para aquela pessoa, para aquela família, não vai funcionar. Eu me lembro que na frente da minha casa, na casa dos meus pais, meu irmão andava de skate. E eu nunca gostei desse negócio, porque eu tenho medo de velocidade. E eu lembro que se reunia-se um grupo de adolescentes e jovens na calçada da minha casa. Eles ficavam ali, e alguns daqueles jovens, eles frequentavam a igreja, outros não. E eu chegava ali naquele meio, eu começava a conversar com eles, e eu começava a falar de Jesus. E aí tinha sempre alguém que ficava fazendo umas perguntas, querendo saber mais de Jesus, querendo entender melhor Jesus, e eu ficava ali naquele interesse de tentar evangelizá-los. Mas tinha um camarada, e quando ele estava no meio, ele me enchia a paciência, ele me afrontava, ele me confrontava, ele fazia umas perguntas assim que me tiravam do eixo, e muitas vezes eu ficava nervoso, porque eu não sabia responder. E aí eu voltava lá e falava: não, mas eu vou descobrir. E aí eu voltava com a resposta, e eu dava uma resposta, e ele vinha com o outro, e eu me dobrava, e voltava, e ele infernizava, irmãos. E eu olhava para os outros que perguntavam mais, que pareciam que acolhiam melhor a palavra, e eu ficava pensando: já ele se converte, já essa pessoa se entrega para Jesus, já. E todas as vezes que eu ia falar do Evangelho, esse rapaz, irmãos, era uma pedra no meu sapato. E eu achava: esse camarada aí não tem nada, não. Esse camarada aí só vai me atormentar. Daí eu enviava de Satanás para me tirar a paciência. E um belo dia, irmãos, os cultos na igreja que eu estava, os cultos lá eram de terça, oração de quinta, sábado e domingo. Um belo dia, irmãos, uma quarta-feira à tarde, eu estava em casa, aperto o pai, e quando eu saio, quem está na minha porta, irmãos? A pedra do sapato. Eu falei: não é possível que ele vai arranjar um novo horário para perseguir. E aí a escada da casa do meu pai era parte alta, eu nem desci para falar com ele, eu falei lá de cima: ô, tudo bem? Aconteceu alguma coisa? Ele olhou para mim e falou assim: eu vou te fazer uma pergunta. Eu falei: pronto. Aí ele falou assim: vai, desembucha. Tem culto na sua igreja hoje?
Aí eu falei que não, né, irmão? Eu sou burro. Eu falei, por quê? Eu queria ir na igreja hoje. Ele vai ter. Eu corri e falei, não precisa não. Eu falei, não, vamos, a gente vai para a igreja, vamos, vai lá se arrumar. Mas 6 meses você passa aqui, a gente vai para a igreja. Tá bom. E ele foi para a casa dele, eu liguei com um amigo meu. Falei, ó, fulano veio à igreja, não importa. Eu queria ir para a igreja. Mas hoje não tem como, a gente vai arranjar uma igreja mais. Não é possível que esse bairro vai ter uma igreja que faça tudo na quarta-feira. E aí o rapaz fez, arrumou, todo bonitinho, né? Social. E ele falou, onde é que nós vamos para a igreja? Irmãos, por Deus, nós saímos sem rumo. Eu fiz um mapa na minha cabeça do bairro, aonde tinha igreja que eu lembrava, e eu ia me enfiando nas ruas daquele rapaz, e o rapaz era por esse bairro melhor do que eu. E ele percebia que eu estava andando aleatoriamente. Até que uma hora eu me deparei na frente de uma igreja, ela estava aberta, estava funcionando, e eu nem sabia que trabalho que era, irmãos. Olha, podia ser tudo da UFEBRAC, eu ia enfiar esse camarada na igreja. Nós entramos, sentamos no fundo da igreja, e eu fiquei ali, irmãos, orando a Deus, pedindo graça. Ele sentou o nosso filho, eu sentei de um lado, ele sentou do outro, ele sentou entre nós. E eu não me recordo de absolutamente nada do culto, porque eu passei o culto praticamente inteiro, pedindo graça a Deus para que o coração dele fosse tomado pela presença, a palavra penetrasse na vida dele. E o pastor pregando, irmão, eu lembro que o sermão não era de salvação, não era um sermão evangelístico, era doutrinário. E eu fiquei pensando, meu Deus, como é que vai ser esse negócio? E eu fiquei ali, angustiado. E aí o pastor terminou o sermão, ele orou depois do sermão, e eu fiquei pensando, meu Deus, o senhor não vai fazer apelos, não vai ter nada. E aí eu lembro que eu fechei meu olho e falei, Deus, o senhor trouxe esse rapaz aqui, não fui eu. Você pode procurar a porta da minha casa. E quando eu estava orando, o pastor estava fazendo a oração de encerramento, irmãos. Na hora que ele estava bem no meio da oração dele, que eu fui terminar a oração, ele parou de orar. E ele falou assim, Deus fala no meu coração, que é uma pessoa que precisa ser salva. Mas eu sabia quem era. Aleluia. Ninguém sabia, mas eu sabia. Só que eu ficava aqui de rabo de olho, né? Olhando para o meu amigo, e ele nem se mexia. Do jeito que ele levantou, ele ficou. Ele não chorava, ele não tremia, ele não tinha nenhuma expressão corporal que pudesse dar um sinal de que Deus estava falando com ele. Eu falei, não é possível. E o pastor insistindo, irmãos, Deus falou comigo. Cadê você? Deus quer salvar a sua vida. E eu orando, meu Deus do céu, muita graça. E o pastor falou desse jeito, irmãos, olha, Deus falou comigo. Eu sei a voz que eu ouvi. E você, que veio aqui hoje, e é com você vai sentir uma dor na nuca agora. Ai, mas aí eu abri o olho, né? E ele fez assim, suavemente. E tirou a mão. Aí eu encostei nele e falei assim, você quer ir lá? Ele me olhou, não disse nada, eu falei, se você quiser eu vou com você. Meu amigo ouviu, o outro do outro lado falou, eu também vou. E ele falou, eu quero. Então vamos os três chorando. A igreja achou que eram 3 convertidos do mar, eu já era, eu estava. Mas pouco importa. E naquele dia, aquele coração que eu achava que era duro, intransponível, impenetrável, Deus estava a conta-gotas minando o coração dele, para que naquele dia ele fosse salvo pelo nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Nós nunca sabemos quem vai ser salvo. Há um ano atrás, mais ou menos, eu me lembro que uma moça que eu não conhecia, eu não sabia quem era. Ela me encontrou, eu não lembro se estava andando na rua, não lembro se eu estava. E um dia ela falou para mim desse jeito, você lembra de mim? Eu não lembro, desculpa. É tão ruim, né, quando as pessoas te conhecem, você não conhece essa pessoa. Desculpa, eu não te conheço, me perdoa, eu não lembro de você. Ela falou, não, mas você talvez não lembrar dele mesmo, porque, olha,
não estavam predicando apenas para os judeus, eles também estavam falando para os gregos, estavam falando do amor de Jesus para os gregos. Irmãos, às vezes nós estamos olhando para um lugar e Deus abre a visão para que outras pessoas comecem a olhar para outros lugares. Existem pessoas que não estão sendo vistas, existem pessoas que não estão sendo notadas, existem realidades que ainda não foram alcançadas pela pregação do Evangelho, mas eu creio que Deus abre a visão de alguns para que essas pessoas, essa população, esse tipo de gente sejam alcançados pela glória do Senhor. E a Bíblia vai dizer então que esses homens que eram de Chipre, eram de Cirene, eles então começam a pregar em Antioquia aos gregos. Olha o que o verso 21 vai dizer, irmãos. A mão do Senhor estava com eles, e muitos creram e se converteram. Então, no santo movimento de Deus permite uma percepção e dá um olhar, uma visão a um grupo de pessoas para uma população que não está sendo vista, um povo que não está sendo olhado. Pastor Ibrahim, aliás, a irmã Nelly, a esposa do pastor missionário Ibrahim, que sempre quando nós conferência missionária, ela fez um trabalho, ela realiza um trabalho com os garis da Bolívia. E ela fala que é uma população que não é notada, que não é vista. E eu imagino que essa realidade não é a realidade apenas da Bolívia, é a nossa realidade. Existem algumas pessoas, irmãos, no meio da nossa comunidade, da nossa sociedade, que elas se tornaram invisíveis, imperceptíveis. Mas eu creio, irmãos, que Deus levanta homens, mulheres, para olhar para essas pessoas, para que a palavra de Deus chegue para elas, para que elas creiam no Senhor Jesus e que elas sejam salvas. E ele vai dizer que aquele povo começa a receber o Senhor. Mas o movimento foi tão interessante, irmãos, porque Antioquia está muito para cima de Israel. Mas o movimento é tão grande, é tão interessante, que o verso vai dizer, verso 22, que aquilo que está acontecendo em Antioquia chega em Jerusalém. A igreja que estava em Jerusalém acaba sabendo que há uma igreja em Antioquia. E ela não é uma comunidade judaica. Ela não nasce a partir de uma sinagoga. Ela é uma igreja, irmãos, de gregos, de gentios, de não-judeus. E nasce com uma preocupação: como é essa igreja? Como que é essa igreja? Se os irmãos tiverem interesse, pesquisem depois um pastor chamado Elias Dantas. Elias Dantas. Ele é um pastor que, nesses últimos anos, tem promovido, acompanhado igrejas durante todo o mundo. Deus alcança, irmãos, nações e culturas muito distintas. O pastor Elias Dantas, ele conta que ele foi uma vez num culto na África, no país da África, e fizeram ele dançar por 3 horas seguidas. Se você imaginar, irmãos, você chegar numa comunidade em que essa é natural, é da cultura deles, ficarem de pé dançando por 3 horas em alegria ao Senhor, para nós seria estranho. Se eu deixasse os irmãos de pé 50 minutos, os irmãos já iam brigar comigo. Aqui reclame, levante e sente, que a gente promove na igreja, né? Vem com o louvor, levanta, sai com o louvor, senta. Oferta, levanta, depois senta. O pastor vai pregar, levanta, depois nossa, está lá de cima, levanta. Imagina você ficar 3 horas, irmão, no culto, adorando o Senhor. Mas sempre haverá alguém que vai olhar para essa cultura, porque Deus ama essas pessoas, e Deus salva essas pessoas, porque Deus morreu, se entregou por causa delas. Mas eles querem saber o que é essa igreja.
E Chipre, irmãos, é um país fora de Israel. Ele era judeu, mas nasceu em Chipre. De certa maneira, irmãos, Barnabé, ele não tinha o que muitos judeus tiveram, essa visão fechada, construída de que salvação é apenas dos judeus, porque ele viveu a vida dele numa comunidade de não-judeus. Ele vai dizer que quando Barnabé chega naquele lugar, ele percebe que aquela comunidade é uma comunidade séria, que eles creem no Senhor, e ele tem uma grande ideia: procurar Paulo, que havia se convertido, Paulo que havia consentido com a morte de Estevão, que havia se convertido no capítulo 9, que tinha recebido uma passagem de volta da tarde da igreja. Ele lembra: olha, Paulo está por aqui, na região de Tarso. Ele vai dizer que ele vai procurar, se os irmãos olharem para o texto, os irmãos vão perceber que ele não sabia onde Paulo estava, a localização exata, mas ele sabia, irmãos, ele sabia que ele estava lá, e ele decide procurar por toda Tarso, até encontrar Paulo e levá-lo para o Senhor. Ele encontra. Eu me lembro de uma vez, irmãos, que nós tivemos eu tive uma vez um pastor, por várias circunstâncias, posturas, ele acabou se distanciando do Senhor, ficou distante, se afastou da igreja, ele perdeu o casamento, e foi um pastor que muito me ajudou, me abençoou muito. Eu sempre estava com aquele coração bem triste quando eu lembrava. E um dia numa reunião, eu perguntei para o pastor se ele se importava se eu fosse atrás desse pastor para conversar com ele. O pastor falou: de jeito nenhum, se você quiser ir, eu vou ficar feliz. Só que, irmãos, ele morava a 240 quilômetros da minha casa. Tudo que eu sabia era a cidade que ele morava. Eu não tinha endereço. Um outro pastor teve coragem e falou: eu vou com você. Bora. Eu lembro que nós levantamos cedo, peguei o carro e dirigi 240 quilômetros. A única referência que eu tinha é que ele morava perto de uma das nossas igrejas. Eu entrei na cidade, a cidade também não era muito grande. Eu entrei na cidade e eu comecei a pensar: bom, aonde que eu posso achar essa igreja? Eu falei: bom, imobiliária, provavelmente uma imobiliária vai saber. Eu entrei na imobiliária e perguntei: olha, eu estou procurando a igreja tal. Não conhecemos. Eu falei: não é possível. Aí eu vi um negócio de velório, eu falei: não é possível que a funerária não conheça. Alguém daquela igreja morreu, precisa de serviço funerário. Vou perguntar lá. Cheguei lá, também não. E eu comecei a ficar angustiado. Eu lembro que o pastor mais experiente, falou assim: mas é o seguinte, já é mais de meio-dia, vamos almoçar, vamos comer, e depois a gente volta a comprar. Eu falei: tá bom, pastor, vamos lá. Nós não conhecemos absolutamente nada da cidade, eu nunca estive lá antes. Ele também não. Nós entramos no restaurante, ele saiu assim para lavar as mãos no banheiro. Eu fui ali para escolher o que eu ia comer, e nisso veio um atendente. E eu senti, irmãos, uma direção de perguntar para aquela mulher. Na minha cabeça eu pensei: bom, imagina, a imobiliária eu não soube, a funerária eu não soube, mas sinto no meu espírito que eu vou perguntar para ela. Eu perguntei: moça, vou fazer uma pergunta para você. Você conhece a igreja para Cristo? Ela: mesmo para Cristo? Conheço. Poxa vida, que legal.
aconselhamos, oramos, para a glória de Deus, irmãos. Esse pastor renunciou para a igreja, voltou ao pastorado, está servindo na cidade, tem sido uma bênção. Porque Deus tem esses meios, irmãos. Ele vai achando pessoas, e aí ele vai atrás de Paulo de Tarso, e Tarso é também fora de Israel. Então o apóstolo Paulo, embora seja um judeu, como ele mesmo diz, ele é judeu de judeus, criado aos pais de Gamaliel, ele também era romano. Ele nasceu fora de Israel. Ele tem uma naturalidade também romana. E esses dois homens chegam nessa igreja de não judeus, e eles começam a trabalhar. E a Bíblia vai dizer, irmãos, que aquela igreja começa a crescer. Eu quero finalizar como Lucas finaliza essa história. Porque se os irmãos olharem, o Lucas, que é um historiador, que é um escritor do livro de Atos, que fez uma pesquisa minuciosa, detalhada, ele se preocupou em registrar várias naturalidades. Ele fala da perseguição no meio dos judeus, ele fala das regiões que esses homens foram, eles falam da primeira intenção deles apenas falarem com os judeus, ele vai apresentar Barnabé, que é natural de Chipre, ele vai falar que Paulo era de Tarso. E eu entendo, irmãos, que toda essa construção do historiador Lucas é para terminar como ele vai terminar. Porque a Bíblia vai dizer, irmãos, lá no verso 26, assim: enquanto encontrou, levou para Antioquia. Ou seja, Barnabé encontrou Saulo e levou para Antioquia. E durante o ano inteiro se reuniram para aquela igreja e ensinaram numerosa multidão. Em Antioquia, os discípulos foram pela primeira vez chamados cristãos. E eu acho interessante esse desfecho do Lucas, porque assim, ó, o Lucas está dizendo o seguinte no texto para nós: os judeus queriam dominar os judeus. Alguns homens de outras nacionalidades se voltaram para os gregos. Homens que tinham dupla cidadania, de Chipre, israelita, de Tarso e hebreu, homens que tinham dupla nacionalidade, se uniram a uma igreja 100% ou quase toda de não judeus. E no final, essa mistura, essa miscelânea, esse misturar de nacionalidade deu origem a uma única nacionalidade, a de cristãos. Porque sabe uma coisa, irmãos? Não importa em que estado você ou eu nasci. Não importa qual é o nosso sotaque, qual é o nosso gosto culinário. Não importa, irmãos, essas questões não interessa se um saiu da bebida, se outro saiu do cigarro, se outro saiu da droga, se outro saiu da jogatina, se o outro saiu da prostituição. Isso para nós não importa, porque quando todos nós nos colocamos debaixo da graça de Jesus, nós somos uma única coisa: cristãos. E esse é o poder do Evangelho. O poder do Evangelho não é pegar pessoas e transformar elas em Deus. O poder do Evangelho não é pegar as pessoas e transformar em qualquer outra coisa, a não ser parecidos com Cristo, porque a palavra cristão significa pequenos cristos. Ou, no termo que era cunhado na época, propriedade de Cristo. Significa, irmãos, que quando você olhar uma pessoa, uma família, uma situação, perceba isso: o
Evangelho tem o poder de transformar ela uma pessoa como você, que crê na graça de Jesus, que crê na salvação, que crê nos céus e tem esperança de vida eterna. E o único que pode fazer isso, irmãos, é o Senhor Jesus. É o único que é capaz de pegar gente de todos os lugares do país, do mundo, de qualquer etnia, de qualquer nacionalidade, e colocar no único ambiente e transformar qualquer pessoa numa única coisa em que todos se identificam: servos de Cristo, pessoas que estão sendo transformadas segundo a imagem do Senhor Jesus. Porque é nisso que nós estamos sendo transformados. A minha vida e a tua vida está sendo transformada na pessoa de Jesus. E pessoas que estão do outro lado do mapa, em outra cultura, em outro continente, em outro lugar, se ela crê no Evangelho, se ela confessou o Senhor Jesus, se ela tem esperança de vida eterna, ela também, onde ela está sendo transformada segundo a imagem do Senhor Jesus Cristo. E é por isso, irmãos, que Paulo vai dizer aos Gálatas que já em Jesus não há grego, não há bárbaro, não há judeu, porque Cristo é tudo em todos. Tudo em todos. Encerro a minha fala pensando no texto de Filipenses capítulo 3, quando Paulo vai afirmar o seguinte: que a nossa pátria é dos céus. Significa, irmãos, que todo que crê, se aquele que está na prostituição crê, a pátria dele é os céus. Se aquele que está na jogatina crê, a pátria dele é os céus. Se aquele que está no vício crê, a pátria dele é os céus. Se aquele que está com a vida destruída, destroçada, está enfiado em qualquer erro, engano, pecado, e ele crê, confessar, deixar os nossos amigos, a pátria dele é os céus. Ele é nosso irmão, ele é um irmão em Cristo, ele é um cristão, ele é um cidadão do céu, ele é gente como a gente, recebendo o Evangelho como nós recebemos, de forma gratuita, pela fé em Jesus Cristo. Amém? Podemos orar em nome de Jesus? Dizendo isso, quero afirmar para os irmãos que qualquer pessoa que você encontrar, e não interessa o jeito que você o encontrar, ele é um potencial para ser salvo. Tem um pastor, agora está mais pertinho. Talvez não, acho que não, acho que é para a distância. Ele conta que quando era jovem, ele estava enfiado na bebida, não ficava sóbrio em momento nenhum. E um dia, ele entrou pelas portas da igreja, uma igreja pequena, de um bairro periférico de São Paulo. O culto estava acontecendo, e ele entrou pela porta da igreja cambaleando, segurando nas cadeiras, precisando que os diáconos segurassem ele, porque ele não se sustentava de pé. Quando ele entrou pela porta da igreja, o Senhor Jesus revelou o coração do pastor da igreja, que estava pregando, olhando aquele jovem cambaleando. Ele disse essas palavras: fique de pé, igreja, porque está entrando na igreja agora o futuro líder de jovens da nossa igreja. É óbvio, irmãos, que o pastor não estava jogando a sorte. Ele estava falando aquilo por causa de uma revelação de Deus. E eu imagino que ele fez aquilo para que a igreja soubesse que Deus salva quem Ele quiser salvar. E foi exatamente isso que aconteceu. Ele recebeu o Senhor Jesus, ele abandonou a vida dele, a antiga vida, ele se rendeu à verdade do Evangelho, ele cresceu em graça e conhecimento, ele liderou jovens, ele foi pastor, ele é pastor, e até hoje tem servido na obra do Senhor de todo o coração. Porque Deus salva quem
Então não existem pessoas impossíveis para Deus. O que Deus deseja é abrir o nosso olhar para que o Evangelho chegue aonde ele não tem chegado. Ele entra onde ele ainda não entrou. E ele produz o que o Evangelho é capaz de produzir. Cristãos. Cristãos. E só o Evangelho pode produzir cristãos. Amém, irmãos? Podemos orar em nome de Jesus? Pai, no nome do Senhor Jesus Cristo que nós oramos. Nós olhamos para a tua palavra nessa noite e percebemos esse santo movimento dos céus, permitindo a perseguição, situações adversas. Pai, quantas vezes nós não entramos em situações de adversidade, estamos em lugares que nem gostaríamos, mas é nesses lugares que o Senhor usa a nossa vida. Às vezes, ó Pai, nos deparamos no leito de hospital, nós não gostaríamos de estar ali, mas lá uma vida, uma enfermeira, uma pessoa que precisa receber o Senhor Jesus. Nós às vezes estamos em lugares que nós não gostaríamos, mas o Senhor permite para que o Evangelho alcance lugares que ainda não foram alcançados, se revele a pessoas que ainda não receberam o Evangelho. A minha oração, Pai, é que nós tenhamos olhar, abre os nossos olhos para aqueles que ainda não vimos, não percebemos, não notamos, mas estão lá, e o Senhor vai salvar. E não importa, Senhor amado, aonde essa pessoa está enfiada, a sua naturalidade, a sua família, a sua linhagem, o seu problema, o Evangelho é capaz de transformar essa vida e transformá-lo segundo a imagem do Senhor Jesus Cristo. Não existe, Pai, ninguém que o Evangelho não tenha poder de transformar. Então, Pai, se é o filho, se é o pai, se é a mãe, se é o irmão, se é o amigo, se é o colega de trabalho, se é o vizinho, se é o desconhecido, não importa, o Evangelho tem o poder de transformar essa pessoa como nós. Então, que o seu Evangelho alcance esse lugar. Levante homens, mulheres, jovens, adolescentes, crianças, que vão fazer o Evangelho do Senhor Jesus chegar em todos os lugares, alcançar as pessoas mais distintas, os núcleos mais diversos, e que o teu nome seja glorificado em o nome do Senhor Jesus Cristo, em o nome de Jesus. Para terminar, irmãos, uma vez um missionário, ele foi dar um curso para uma igreja, como evangelizar. Ele percebeu que uma criança, ele sentou na frente com um caderninho, e ele ficou ali ansioso para tentar anotar alguma dica. E ele não notou nada. Quando terminou o culto, o pai daquele menino procura o missionário e falou assim: missionário, meu filho queria conversar com você. E aí ele vai lá e fala assim: fala, tudo bem? Tudo bem? Eu não tenho que estar no caderno, está. Eu queria anotar alguma coisa que me ajudasse a falar do amor de Jesus com os meus amigos, mas eu não conseguia anotar nada que eu não conseguisse praticar. E aquele missionário viu sinceridade no coração daquela criança. Fora, está nos seus colegas. E fale de Jesus do jeito que você conhecer. Mas ame ele, se comporte bem. E aos poucos vá falando do amor de Jesus na cruz. Ele falou: é só isso, ele falou, é só isso. Passava um tempo, o missionário foi embora, fazer o campo. Depois de alguns anos, ou talvez alguns meses, ele volta. E aquela criança que recebeu essa dica, ela tinha alcançado centenas de seus coleguinhas da escola. Centenas delas. Eu poderia aqui, irmãos, assim, tranquilamente, contar para os irmãos algumas dessas histórias de crianças, de adolescentes que não alcançaram dezenas,
mas alcançaram milhares de pessoas. Simplesmente porque ela tinha no coração. Olhar para alguém que ninguém estava olhando e alcançar alguém que ninguém estava alcançando. E Deus deu graça para isso. E Deus pode dar a tua vida, irmão. Deus pode dar a tua vida para alcançar alguém que não está sendo visto, que não está sendo olhado, mas que Deus quer salvar em nome de Jesus. Amém? Amém, irmãos queridos? Pode ficar de pé, nós vamos terminar. Amados, nesse sábado agora, nós temos o nosso encontro estadual de Chubraque, o ginásio para o campo. Estou batendo uma questão de trabalhar. Então, nós vamos estar lá, irmão, das 14 às 19. Vai ser uma programação muito interessante. Nós vamos receber autoridades da nossa denominação, outras autoridades. Então, seja lá, se não conseguir ficar o período todo, passe por lá, prestigie o evento. E o mais importante, nos coloque nas barracas. Tá bom? Que vai ajudar a pagar o evento. Esse daí. Tá bom? Então, dia 18. No domingo, irmãos, nosso culto de missões. Traga a sua oferta missionária. Traga a sua oferta missionária, porque a sua oferta faz toda a diferença em nome de Jesus. Amém, irmãos? Amém? Para a gente terminar de orar, nós temos aqui alguns pedidos de oração. Oração pela Maria, né? Pela Maria, pela Thaís, Tiago e Manuel. E hoje é aniversário do Daniel, filho da Corinha. Aleluia! Você vai pagar o bolo hoje, Daniel? Já foi? Vem cá, Daniel, deixa eu orar por você e terminar com você. Tá bom? O irmão Joel não estava aqui, mas vamos orar pelo irmão Joel, né? Isso, pela irmã. Ela fez a cirurgia na segunda-feira, não foi? Vou continuar orando pela vida do nosso irmão Joel, pela sua esposa. Tá bom? Quem vai fazer oração, irmãos? Então agora o Daniel vai terminar orando em nome do Senhor Jesus. Brincadeira, eu falei assim, tá bom? Tira a sua mão para cá, vamos orar, vamos agradecer em nome de Jesus. Pai amado, Pai santo, Pai querido, nós oramos nesse momento, apresentando cada família, cada irmão, cada pessoa que está aqui, que precisa da tua graça, do teu cuidado, do teu favor. Pedimos que o Senhor visite no leito do hospital, no meio das dores, da família, do lar. Pedimos a tua graça. Também oramos, ó Pai, que a sua de graça com Daniel. Agradecemos ao Senhor porque ele está passando os seus dias, ó Pai, no meio da tua igreja. E eu oro para que ele cresça, desenvolva, avance, e que o Senhor realize todos os teus propósitos na vida do teu filho. Guarda a mente, guarda o coração, guarda os caminhos, e que ele possa, Pai, à medida que ele vai crescendo, conhecer ao Senhor e ame ao Senhor acima de todas as coisas. Pai, obrigado por este culto, pela tua graça, pela tua bondade, e do mesmo jeito que o Senhor nos trouxe em paz, nos leva em paz. E se o dia da manhã pertencer, que a sua graça, bondade, favor e misericórdia, assim, Pai, nós oramos, te pedimos e te agradecemos em nome do Senhor Jesus Cristo. Tira essa mão para cá. Que o grande amor de Deus, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as 12 consolações do Espírito Santo sejam com todos, desde agora para todos, sempre vamos ler todos juntos. Amém. Vamos dizendo: a paz do Senhor Jesus, paz, Senhor, que Deus te abençoe.